É possível conceber uma mulher sendo despejada com 5 crianças durante uma tormenta arrasadora? Parece difícil de crer, mas este relato aconteceu verdadeiramente no interior brasileiro em 1847. Uma senhora que teve sua existência transformada radicalmente em apenas uma noite, quando acreditou que não havia mais esperança, até que uma presença enigmática apareceu no meio da escuridão. Antes de prosseguir, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois o final desta narrativa vai comover você de uma forma inesperada. E compartilhe nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Vou ficar feliz em saber até onde essas narrativas emocionantes estão alcançando. Isabela Rodrigues despertou naquela manhã de março de 1847, sem prever que sua realidade seria totalmente alterada antes do sol nascer novamente. Com 28 anos, possuía o semblante marcado pelo esforço diário, mas preservava a graça singela de quem descobria contentamento nas coisas simples da existência. Suas palmas, endurecidas de tanto lavar vestimentas e zelar pelo lar, movimentavam-se com habilidade enquanto organizava o de jejum para os 5 descendentes. Carlos, o primogênito aos 9 anos, já exibia a maturidade de quem prematuramente aprendeu a auxiliar a mãe. Clara, de 7 anos, possuía os olhos inquisitivos e o sorriso espontâneo que iluminava qualquer espaço. Pedro, com seus 5 anos, era pura vitalidade e arte, constantemente correndo pela residência modesta. Os gêmeos Ana e Lucas, de apenas 3 anos, ainda necessitavam completamente dos afetos maternos, mas já revelavam temperamentos únicos. Ana, mais reservada e atenta, Lucas, mais choramingão e dependente. A família residia modestamente numa habitação singela na periferia de Campinas. As divisórias de taipa, a cobertura de sapê e o piso de terra compactada narravam a saga de pessoas laboriosas que batalhavam continuamente para sobreviver com honra. Fernando Rodrigues, companheiro de Isabela, era mercador itinerante e passava semanas percorrendo as cidades do interior paulista, comercializando tecidos, utensílios e outros artigos que conseguia adquirir por valores baixos na capital. Naquela manhã específica, Isabela aguardava ansiosamente o regresso do companheiro. Fernando havia partido há 15 dias para uma jornada que prometia ser proveitosa. Tinha obtido crédito com um fornecedor e transportava uma carga superior ao habitual. Desta vez, tudo correrá bem, Isabela, havia declarado ele antes de seguir viagem, beijando-a na fronte com aquele afeto que sempre a acalmava. Quando eu retornar, poderemos quitar os débitos e talvez até conseguir uma moradia melhor para as crianças. Mas o destino havia preparado outros caminhos. Por volta das 2 da tarde, quando as nuvens cinzentas começavam a se acumular no horizonte, surgiu à entrada de Isabela o senhor Tomás, um mercador conhecido da região. O homem de meia idade possuía o semblante sombrio e evitava olhar diretamente nos olhos dela. Dona Isabela, iniciou ele, retirando o chapéu e torcendo-o nervosamente entre as mãos. Preciso transmitir uma notícia muito delicada sobre seu Fernando. O coração de Isabela acelerou instantaneamente. O que ocorreu com meu marido? Indagou ela, a voz já trêmula de pressentimento. Tomás respirou profundamente antes de prosseguir. Houve uma inundação terrível no rio Piracicaba há 2 dias. A precipitação foi tamanha que o rio transbordou e arrastou tudo pela frente. A carroça do seu Fernando foi localizada destruída nas margens, juntamente com a mercadoria toda dispersa pela água. Isabela sentiu as pernas enfraqueceram. E o Fernando? Onde está o Fernando? Insistiu ela, agarrando-se ao marco da porta. Tomás baixou os olhos. Encontraram o corpo dele ontem pela manhã, dona Isabela. Lamento profundamente. Ele deve ter tentado resgatar a carga quando a correnteza o arrastou. O universo desmoronou sobre Isabela naquele instante. Suas pernas não conseguiram mais sustentá-la.
e ela se deixou deslizar pela parede até sentar no chão de terra. Os descendentes que brincavam no quintal correram para próximo da mãe ao perceberem algo errado. Carlos, mesmo sendo criança, compreendeu imediatamente a gravidade da situação pelo rosto desesperado da mãe. «Mamãe, o que aconteceu?» perguntou ele, colocando a mãozinha no ombro dela. Isabela olhou para os 5 pares de olhos que fixavam com inquietação e sentiu um peso esmagador no peito. Como explicaria para aquelas crianças que o pai jamais retornaria para casa? Como conseguiria sustentar a família sozinha numa época em que as mulheres tinham pouquíssimas oportunidades de trabalho? Tomás, percebendo o desespero da mulher, ofereceu algum dinheiro para auxiliar com o funeral. Mas Isabela recusou com orgulho. «Vou dar conta sozinha», murmurou ela, embora não tivesse ideia de como. Os dias subsequentes passaram como um borrão de dor e desespero. Isabela conseguiu organizar um funeral singelo para Fernando com a ajuda de alguns vizinhos, mas as preocupações financeiras logo se sobrepuseram à dor da perda. Sem a renda do marido, ela não sabia como pagaria o aluguel da casa, quanto mais alimentaria 5 crianças. Tentou conseguir trabalho como lavadeira, costureira, cozinheira, mas a competição era feroz e muitos empregadores preferiam mulheres solteiras que não tivessem filhos para cuidar. Foi então que a segunda tragédia se abateu sobre a família. 3 semanas após o funeral de Fernando, Rodrigo Rodrigues apareceu na porta de Isabela. O irmão mais velho de seu falecido marido era um homem de aproximadamente 40 anos, bem vestido e com ares de superioridade que sempre incomodaram Isabela. Rodrigo tinha olhos pequenos e calculistas e um sorriso que nunca chegava a ser genuíno. Ele raramente visitava a família quando Fernando era vivo, alegando sempre estar muito ocupado com seus próprios negócios. «Isabela», disse ele entrando na casa, sem ser convidado, e olhando ao redor com desprezo mal disfarçado, «vim resolver uma questão muito importante sobre esta propriedade». Isabela franziu a testa confusa. «Que questão, Rodrigo? Esta é nossa casa». Ele sorriu de forma cruel e tirou alguns papéis do bolso interno do paletó. «Na verdade, não é. Esta casa pertence a mim há mais de 1 ano. Isabela sentiu o chão fugir novamente sob seus pés. «Do que você está falando? Fernando nunca me disse nada sobre isso». Rodrigo estendeu os documentos para ela, que os leu com dificuldade, já que havia aprendido a ler apenas o básico. «Seu marido hipotecou esta casa comigo para saldar dívidas de jogo que você nem sabia que existiam. Quando ele morreu, a dívida passou para mim junto com a garantia». Isabela olhou para os papéis sem entender completamente o que estava escrito, mas a assinatura de Fernando estava lá, clara como o dia. Mas eu tenho 5 filhos, Rodrigo. Para onde vamos? Perguntou ela, a voz engasgada. Rodrigo deu de ombros com indiferença total. Isso não é problema meu, Isabela. Você deveria ter controlado melhor seu marido. Eu dei mais tempo que deveria, mas agora preciso desta casa. Vocês têm 24 horas para deixar o local. Isabela caiu de joelhos diante do cunhado, segurando a barra de seu casaco. Por favor, Rodrigo, me dê mais tempo. Apenas mais algumas semanas para eu encontrar um lugar para as crianças. Eles não têm culpa de nada. Mas Rodrigo se desvencilhou dela com brutalidade. Não é possível. Já tenho um novo inquilino que se mudará amanhã. Se não saírem por bem, chamarei o delegado. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Ficou sentada na cama, olhando para os filhos que dormiam espalhados pelo pequeno quarto, todos juntos, para se aquecerem. Como explicaria para eles que precisariam deixar a única casa que conheciam? Para onde iriam sem dinheiro, sem parentes próximos, sem ninguém que pudesse ajudá-los? Em manhã seguinte, trouxe consigo não apenas o prazo final de Rodrigo, mas também uma tempestade que parecia profetizar os dias sombrios que estavam por vir.
O céu escureceu rapidamente e os primeiros trovões ecoaram quando Rodrigo apareceu na porta, acompanhado de 2 homens que claramente estavam ali para garantir que Isabela cumprisse o acordo. «Espero que tenham feito as malas», disse Rodrigo, olhando impaciente para o céu carregado. «Preciso entregar a casa ainda hoje». Isabela havia passado a noite toda juntando os poucos pertences da família em 2 trouxas de pano. Roupas velhas, alguns utensílios de cozinha, uma boneca de trapo que Clara amava, um cavalinho de madeira que Fernando havia esculpido para Carlos. Não tinha muito mais que isso para mostrar por anos de vida e trabalho. As crianças olhavam confusas enquanto a mãe as preparava para sair. Carlos, o mais velho, puxou Isabela pelo vestido. «Mamãe, para onde vamos? Quando voltaremos para casa?» Isabela se abaixou e olhou nos olhos do filho, tentando encontrar palavras que não machucassem tanto. «Vamos encontrar um lugar novo para morar, meu filho. Às vezes, a vida nos obriga a recomeçar». Quando começaram a deixar a casa, a chuva já caía com força. Rodrigo não demonstrou nenhuma compaixão ao ver a família sair no temporal. Pelo contrário, parecia impaciente para que saíssem logo. «Se deixarem algo para trás, será jogado fora», gritou ele por cima do barulho da chuva. Isabela carregava o pequeno Lucas no colo, enquanto Ana se agarrava à sua saia. Carlos ajudava Clara a carregar uma das trouxas, e Pedro caminhava ao lado, já encharcado e tremendo. A tempestade intensificou rapidamente. O que começou como uma chuva forte se transformou em uma verdadeira tormenta. Os raios cortavam o céu escuro em intervalos cada vez menores, e o vento derrubava galhos e até árvores inteiras pelo caminho. As estradas de terra se transformaram em rios de lama, dificultando cada passo da família. Isabela não tinha um destino específico em mente. Sua primeira ideia foi procurar abrigo na casa de alguns conhecidos, mas descobriu rapidamente que a solidariedade tinha limites. Na primeira casa onde bateu, Dona Amélia, uma mulher com quem costumava conversar na feira, abriu apenas uma fresta da porta. «Ai, Isabela, que situação difícil, mas não posso ajudar. Você entende? Com essa chuva toda e as crianças molhadas podem acabar trazendo alguma doença para minha família». A segunda casa pertencia ao senhor Alberto, um comerciante que conhecia Fernando. Ele foi mais direto na recusa. «Isabela, sinto muito pela sua situação, mas uma mulher sozinha com 5 filhos, as pessoas vão falar. Não posso me envolver nisso». A cada porta que se fechava, Isabela sentia um pedaço de sua esperança se desintegrando. As crianças começaram a chorar de fome e frio. Lucas, o menor, havia desenvolvido uma tosse preocupante e Ana tremia incontrolavelmente nos braços da mãe. Isabela decidiu procurar abrigo em qualquer lugar que pudesse proteger os filhos da chuva torrencial. Foi quando avistou um galpão abandonado na beira da estrada, usado antigamente para armazenar ferramentas de uma fazenda. O local estava em péssimas condições. O telhado tinha várias goteiras, o chão era de terra batida e havia frestas nas paredes por onde o vento gelado entrava sem piedade. Mas era melhor que ficar ao relento. Isabela estendeu alguns panos no chão mais seco que conseguiu encontrar e reuniu as crianças ao seu redor, tentando aquecê-las com seu próprio corpo. «Mamãe, estou com fome», choramingou Pedro, aninhando-se contra ela. Isabela percebeu com horror que não tinha nada para dar aos filhos. Em toda a confusão da expulsão, não havia conseguido guardar nenhum alimento. «Logo encontraremos algo para comer», mentiu ela, beijando a testa febril do menino. As horas passaram lentamente. A tempestade não dava sinais de diminuir e, pelo contrário, parecia ganhar ainda mais força. Os gêmeos desenvolveram febre alta e Isabela começou a entrar em pânico. Sem medicamentos, sem comida, sem um lugar adequado para abrigá-los. Como manteria seus filhos vivos até o amanhecer?
Foi no auge do desespero, quando Isabela começava a questionar se havia algum sentido em continuar lutando, que escutou um som que mudaria tudo. Cascos de cavalo se aproximando na escuridão. Inicialmente teve medo de que fosse alguém com más intenções. Uma mulher sozinha, com crianças pequenas, era um alvo fácil para bandidos que infestavam as estradas da região. A voz que chamou do lado de fora do galpão tinha um tom diferente. Há alguém aí dentro? Vi uma luz e pensei que pudesse ser alguém precisando de ajuda. Isabela hesitou antes de responder. Poderia ser uma armadilha, mas o que mais tinha a perder? Estou aqui com meus filhos, respondeu ela, a voz trêmula. Estamos apenas esperando a chuva passar. A figura que apareceu na entrada do galpão era imponente, mesmo encharcada pela chuva. Mateus Silva tinha 45 anos e a aparência de quem passava muito tempo trabalhando sob o sol. Seus cabelos escuros já mostravam alguns fios grisalhos e tinha um rosto marcado por rugas de expressão que falavam de uma vida cheia de experiências. Seus olhos, no entanto, eram o que mais chamavam a atenção. Escuros e profundos, como se guardassem muitas histórias não contadas. Senhora, disse ele, tirando o chapéu molhado e olhando para a cena diante de si com uma mistura de surpresa e preocupação. Que situação é essa? Vocês não podem ficar aqui com as crianças neste estado. Isabela sentiu uma mistura de vergonha e alívio. Não temos para onde ir, admitiu ela baixando os olhos. Perdemos nossa casa hoje. Mateus observou as 5 crianças amontoadas no chão úmido, todas visivelmente doentes e com frio. Algo em seu peito se contraiu de uma forma que não sentia há muito tempo. Havia algo naquela cena que o remetia a memórias dolorosas de sua própria família perdida. Escutem, disse ele, a voz mais suave. Minha fazenda fica a cerca de 3 quilômetros daqui. Não é lugar para vocês passarem a noite nessas condições. Venham comigo. Isabela olhou para o estranho com desconfiança. Na época, uma mulher aceitar a ajuda de um homem desconhecido era algo que gerava falatório e problemas. Mas olhando para os filhos febris e ouvindo a tosse cada vez mais preocupante de Lucas, percebeu que não tinha escolha. Não queremos incomodar, disse ela. Mas Mateus já estava se movimentando para ajudar. Não é incômodo, respondeu ele, pegando Lucas no colo com surpreendente delicadeza para um homem de aparência tão rústica. Meu cavalo é forte, consegue levar todos nós. Mas precisamos sair logo daqui, antes que vocês fiquem ainda mais doentes. A viagem até a fazenda foi difícil, mas Mateus demonstrou um cuidado paternal que surpreendeu Isabela. Ele envolveu as crianças em sua capa de couro para protegê-las da chuva e conduziu o cavalo com cuidado redobrado para evitar solavancos que pudessem machucá-las. Durante o trajeto, Isabela observou o perfil do homem que havia aparecido como um anjo da guarda em sua hora mais desesperadora. A fazenda de Mateus era maior do que Isabela esperava. Mesmo na escuridão da tempestade, ela conseguiu ver que se tratava de uma propriedade bem cuidada, com uma casa principal de madeira e pedra que demonstrava certo conforto. Mateus as levou diretamente para dentro, acendeu um lampião e Isabela pôde ver melhor o ambiente e o homem que as havia salvado. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis de madeira sólida feitos à mão e uma grande lareira que Mateus imediatamente acendeu para aquecer o ambiente. Vocês precisam tirar essas roupas molhadas antes que fiquem ainda mais doentes, disse ele, saindo do cômodo e voltando com roupas limpas e secas. Essas eram da minha... Ele parou no meio da frase, uma sombra passando por seus olhos. Eram de pessoas que moravam aqui antes, devem servir. Enquanto Isabela trocava as roupas das crianças, Mateus preparou uma sopa quente na cozinha. Isabela ficou impressionada com a habilidade dele para cozinhar. Claramente era alguém acostumado a cuidar de si mesmo.
Quando as crianças estavam secas e aquecidas perto da lareira, ele apareceu com tigelas fumegantes de uma sopa de legumes que cheirava maravilhosamente. Não sei como agradecer, disse Isabela, observando os filhos comerem com apetite pela primeira vez em dias. Mateus se sentou à mesa, mas não comeu. Apenas observava a família com uma expressão que Isabela não conseguia decifrar completamente. Havia tristeza ali, mas também algo que parecia esperança. Não precisa agradecer, respondeu ele. Há muito tempo não vejo crianças nesta casa. É bom ouvir risadas novamente. Clara, que havia recuperado o ânimo depois da comida quente, sorriu para Mateus. Seu cavalo é muito bonito, senhor. Como ele se chama? Mateus sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Isabela viu dele. Trovão. Irônico, não é? Foi numa noite como esta que eu o encontrei abandonado na estrada. As crianças logo se entusiasmaram com as histórias que Mateus contava sobre a fazenda, os animais e suas aventuras. Isabela percebeu que ele tinha uma forma natural de conversar com as crianças, como se fosse algo que fazia frequentemente. Mas havia também momentos em que ele parecia se perder em pensamentos distantes e ela via uma tristeza profunda em seus olhos. Quando chegou a hora de dormir, Mateus insistiu que Isabela e as crianças ficassem no quarto principal enquanto ele dormiria na sala. Amanhã, quando a tempestade passar, vocês podem decidir o que fazer, disse ele. Mas Isabela já pressentia que a tempestade em suas vidas estava longe de passar. Durante a noite, Isabela escutou Mateus andando pela casa, claramente sem conseguir dormir. Em determinado momento, ela o ouviu do lado de fora no alpendre, conversando sozinho. Curiosa e preocupada, ela se aproximou da janela e conseguiu escutar algumas palavras. Júlia, se você pudesse ver isso, talvez seja um sinal. A voz dele estava carregada de emoção e Isabela percebeu que havia muito mais na história daquele homem do que aparentava. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, mas os problemas de Isabela continuavam. Enquanto preparava o café da manhã para todos, ela tentou explicar para Mateus sua situação. A morte do marido, as dívidas que desconhecia, a expulsão de casa pelo cunhado. Mateus escutou tudo em silêncio, mas Isabela percebeu que ele ficava cada vez mais indignado conforme ela contava a história. Esse Rodrigo é um covarde, disse ele finalmente batendo o punho na mesa. Expulsar uma viúva com 5 filhos em plena tempestade. Isso não é coisa de homem direito. Isabela baixou os olhos. Mas ele tinha os papéis. Fernando realmente havia hipotecado a casa. Mateus se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora com expressão pensativa. Isabela, disse ele depois de um longo silêncio. Posso fazer uma proposta que talvez pareça estranha, mas gostaria que considerasse. Isabela olhou para ele com curiosidade misturada com apreensão. Esta fazenda é grande demais para um homem só. Eu poderia usar ajuda com a casa, as refeições, a organização das coisas e suas crianças bem. Elas trouxeram vida para este lugar. Isabela ficou confusa com a proposta. Não entendo o que está querendo dizer. Mateus voltou para a mesa e se sentou à frente dela. Estou oferecendo que vocês fiquem aqui permanentemente. Você cuidaria da casa e eu providenciaria tudo o que vocês precisassem. Suas crianças cresceriam seguras, com comida na mesa e um teto sobre as cabeças. E Isabela sentiu o coração acelerar. A proposta era tentadora, mas também assustadora. E o que as pessoas vão dizer? Uma mulher solteira morando na casa de um homem solteiro? Mateus suspirou. As pessoas sempre falam, Isabela. A questão é, o que é mais importante? O que vão dizer ou o futuro de seus filhos? Durante todo aquele dia, Isabela ponderou a proposta. As crianças, naturalmente, já haviam se apaixonado pela fazenda. Carlos estava fascinado com os cavalos e já havia pedido para Mateus ensiná-lo a montá-los.
Clara se encantou com as galinhas e estava ansiosa para ajudar a colher os ovos. Pedro descobriu uma gata com filhotes no celeiro e não parava de falar sobre eles. Os gêmeos pareciam ter recuperado a saúde completamente e corriam pela propriedade como se sempre tivessem morado ali. Mateus, por sua vez, parecia uma pessoa completamente diferente na presença das crianças. Isabela o observou, ensinando Carlos a trançar uma corda, ajudando Clara a alimentar as galinhas, correndo atrás de Pedro pelo quintal. Era como se a presença da família tivesse despertado uma parte dele que estava adormecida há muito tempo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabela e Mateus conversaram mais profundamente. Ele contou sobre sua vida. Havia sido casado com Júlia, uma mulher doce e alegre que sonhava em ter muitos filhos. Eles conseguiram ter apenas um filho, Rafael, que era a alegria de suas vidas. Mas 5 anos antes, uma epidemia de cólera devastou a região. Júlia e Rafael foram 2 das muitas vítimas, e Mateus nunca havia conseguido se recuperar totalmente da perda. Desde então vivo apenas para cuidar da terra, disse ele, olhando para o fogo na lareira. Levanto, trabalho, durmo e recomeço no dia seguinte. Não havia propósito real em nada que eu fazia. Isabela sentiu o coração se apertar pela dor que via nos olhos dele. E agora? Perguntou ela suavemente. Mateus olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Agora sinto que talvez haja uma razão para eu ter sobrevivido quando minha família não sobreviveu. Talvez eu devesse ajudar outra família que está precisando. Isabela baixou os olhos, tocada pela sinceridade dele. Não é caridade, Isabela, continuou ele. Vocês também estariam me ajudando. Esta casa estava morrendo de tristeza antes de vocês chegarem. Isabela tomou sua decisão naquela noite. Aceitou a proposta de Mateus, mas com condições. Ela contribuiria com trabalho real para a fazenda. Não seria apenas uma beneficiária de sua bondade. Mateus concordou imediatamente e ficou combinado que Isabela cuidaria da casa, do jardim e ajudaria com a contabilidade da fazenda, já que ela sabia ler e escrever melhor que ele. Os primeiros meses foram de adaptação para todos. Isabela precisou aprender a lidar com uma casa maior e com as responsabilidades de uma fazenda. As crianças se adaptaram rapidamente à vida no campo, cada uma encontrando seu lugar e suas responsabilidades. Carlos se tornou uma espécie de assistente de Mateus, aprendendo sobre cavalos, plantações e o manejo da terra. Clara descobriu que tinha talento para cuidar dos animais menores e logo se tornou responsável por todas as galinhas e pelo jardim de ervas medicinais. Pedro, com sua energia inesgotável, se tornou o responsável por levar recados entre diferentes partes da fazenda. Os gêmeos, ainda pequenos, eram cuidados por todos e se tornaram os mascotes da propriedade. Mateus revelou ser um professor paciente e carinhoso. Ensinou Carlos a ler melhor e a fazer contas mais complexas. Mostrou para Clara como identificar plantas medicinais e como cuidar de animais doentes. Até mesmo com Pedro, o mais travesso, ele tinha uma paciência infinita, sempre encontrando formas de canalizar a energia do menino para atividades úteis. Isabela, por sua vez, trouxe organização e aconchego para a fazenda. Ela reorganizou a casa inteira, estabeleceu rotinas que funcionavam para todos, e sua habilidade com números ajudou Mateus a organizar melhor os negócios da fazenda. Mais importante ainda, ela trouxe de volta a vida social que Mateus havia perdido. A fazenda voltou a receber visitas, participar das festas da comunidade e ser um lugar onde as pessoas se sentiam bem-vindas. Com o passar dos meses, a fazenda prosperou como nunca antes. A organização de Isabela, combinada com a experiência de Mateus, resultou em colheitas melhores, animais mais saudáveis e negócios mais lucrativos. Mas o mais importante era a atmosfera de felicidade que pairava sobre a propriedade.
As risadas das crianças ecoavam pelos campos e até Mateus tinha recuperado seu sorriso. Isabela observava as mudanças em todos eles com gratidão e espanto. As crianças estavam crescendo fortes e saudáveis, com oportunidades que nunca teriam tido se tivessem permanecido na situação anterior. Carlos estava se tornando um jovem responsável e habilidoso, com conhecimentos que o preparariam para ter sua própria fazenda no futuro. Clara florescia em sua conexão com a natureza e os animais. Pedro havia canalizado sua energia para o trabalho, tornando-se surpreendentemente útil para sua idade. Os gêmeos cresciam cercados de amor e segurança, algo que parecia impossível naquela noite desesperadora no galpão abandonado. Mas a transformação mais notável era em Mateus. O homem sombrio e solitário que as havia encontrado na tempestade havia dado lugar a alguém cheio de vida e propósito. Ele sorria frequentemente, contava histórias, participava das brincadeiras das crianças e demonstrava um carinho paternal que tocava profundamente o coração de Isabela. Entre Isabela e Mateus, desenvolveu-se gradualmente algo mais profundo que gratidão mútua. Era um respeito profundo, uma compreensão silenciosa, uma parceria que funcionava perfeitamente tanto no trabalho quanto na vida familiar. Eles nunca falaram abertamente sobre sentimentos românticos, mas havia momentos, um olhar que durava um pouco mais, uma mão que tocava a outra ao passarem os pratos na mesa, uma preocupação especial quando um deles estava doente, que sugeriam que o relacionamento havia evoluído para algo muito especial. 1 ano após aquela noite tempestuosa, Isabela olhava para sua vida com espanto. Estava na cozinha, preparando o jantar para a família, quando Mateus entrou, voltando do campo com Carlos ao seu lado. O menino falava animadamente sobre algo que havia aprendido sobre rotação de culturas, e Mateus escutava com interesse genuíno, fazendo perguntas que estimulavam o raciocínio do garoto. Clara entrou correndo com Ana nos calcanhares, ambas sujas de terra, mas radiantes. "Mamãe, conseguimos colher os tomates mais bonitos que você já viu!" Lucas apareceu logo depois, carregando orgulhosamente um ovo que havia encontrado. E Pedro chegou por último, contando uma história complicada sobre como havia ajudado a consertar uma cerca. Mateus se aproximou de Isabela enquanto ela observava a cena familiar ao seu redor. "Em que está pensando?" perguntou ele suavemente. Isabela sorriu, limpando as mãos no avental. "Estava pensando naquela noite terrível no galpão, quando achei que tudo estava perdido. Se alguém me dissesse naquele momento que 1 ano depois estaríamos todos aqui, assim, felizes e seguros, eu nunca teria acreditado."